Oi, vamos comigo para a gente se encher mais da presença de Deus, mais do seu poder. Vou compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor sobre o bom samaritano, mas antes quero te lembrar, se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Curte bastante para que o YouTube entenda que você gostou e para que outras pessoas também possam receber esse vídeo, possam assistir. Comenta, compartilha, para que muitas vidas venham ouvir a palavra do Senhor através dessa mensagem. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Voltando à palavra do Senhor, lá em Lucas 10, a partir do verso 25, mas a gente vai ler do verso 30, para encurtar um pouquinho. Diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Amém. O que a gente pode trazer para nós como exemplo desta palavra? Havia um homem que passava por uma estrada muito perigosa e ele foi assaltado. E bateram tanto nele, tiraram suas roupas e levaram tudo que ele tinha. Então deixaram como morto. E nessa mesma estrada vinha passando um sacerdote. Sacerdote, para quem não conhece, para quem não sabe, é aquele que cuida das coisas de Deus, do templo, da casa de Deus, do santuário de Deus. Então esse sacerdote, ele estava passando e eu fico imaginando, ele deveria estar ocupado demais. Ou com pressa para ir para casa, porque já tinha terminado o seu turno, ou com pressa para chegar ao seu trabalho, para fazer logo a obra de Deus. E aí quando ele passou e viu aquele homem quase desfalecido, ele pensou, isso eu pensando, ele pensou, não vou mexer, porque naquela época, se um sacerdote tocasse em um cadáver, ele se tornaria impuro, então ele ficaria um tempo sem mexer, sem fazer as coisas do Senhor, sem ir ao santuário de Deus. Então, ele preferiu não mexer no cadáver, pensou que ele achava que já até estava morto, e foi embora. E passou depois um levita. Levita é aquele que toca e que canta para o Senhor dos Exércitos. É aquele que toca instrumentos com louvor, com adoração, com exaltação ao Senhor. E também cuida das coisas de Deus. Ele passou, viu e desviou-se do caminho. Eu trago para a minha vida um exemplo muito claro. Essas duas pessoas, o espírito de religiosidade se apoderou de tamanha forma do coração desses homens, que a vontade de fazer a obra de Deus era muito maior do que ajudar alguém que precisava. Mal sabendo ele que ajudando esse próximo era fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós deixamos de ajudar alguém, porque nós estamos ocupados demais, porque vai ocupar nosso tempo. Eu preciso ir à igreja, eu preciso fazer isso, eu preciso ler a palavra, a gente começa a colocar desculpas e não ajuda o outro, a gente não tem misericórdia do outro, a gente não olha com amor para o outro. A gente está com pressa demais, a gente está ocupado demais e a gente faz a atitude mesmo desse sacerdote do levita. A gente vê e se desvia do caminho para não ajudar. Que triste. E deixa eu te contar uma coisa. O samaritano,
naquela época e até os dias de hoje, eles não se dão muito bem com os judeus. Porque os judeus acham os samaritanos impuros, sendo que eles são o mesmo povo. São mestiços, porque os samaritanos, eles são também judeus, porém acabou que se misturou com os gentios e para os judeus isso é abominável. Então eles eram impuros, eles não se davam bem, então não se falavam, era uma briga constante. Até o dia de hoje ainda existe esse preconceito, judeus e samaritanos. E um samaritano passando pela estrada. A palavra do Senhor diz que ele estava de viagem. Então creio eu que ele estava muito ocupado, que ele estava muito carregado, que ele estava com pressa. Ele passou e viu alguém desfalecido pelo caminho. E aquele homem que ninguém esperava foi o único que estendeu a mão. O samaritano foi o único que estendeu a mão para ajudar o próximo. Muitas vezes a minha ajuda, a tua ajuda, vem de alguém que a gente menos espera. Ou muitas vezes nós não ajudamos as pessoas e elas recebem ajuda de quem menos elas esperam. Nós precisamos ter mais samaritanos dentro de nós. Ter amor pelas pessoas, ter o cuidado pelas pessoas, é vê-los e ter misericórdia. E a palavra do Senhor diz que ele cuidou das feridas daquele homem ali mesmo, levou para uma hospedaria e pagou para que aquele homem da hospedaria cuidasse daquele ferido. Isso que é amor pelo próximo, mesmo sem conhecer. Eu e você precisamos, eu falo eu porque é começar de mim. Nós precisamos amar o próximo, não somente amar, mas amar com ações, cuidar com ações do nosso próximo. Nós precisamos ter compaixão pelas pessoas. E eu acredito que essa é a palavra-chave, compaixão. Compaixão. Nós precisamos ter compaixão. Isso é fazer a obra de Deus, isso é muito melhor que estar à frente de um púlpito, que está com um microfone, ou mesmo gravando um vídeo. Ajudar o próximo é muito melhor que qualquer status que o mundo nos oferece. Isso é fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Que você possa entender essa palavra e receber no teu coração e tomar posse do que Deus tem te chamado, como Ele tem te chamado. Olha mais com amor para as pessoas. Cuida delas, ao menos em oração. Que Deus te abençoe, que você possa meditar na palavra do Senhor, que você possa receber mais de Deus, em nome de Jesus. Amém.